Olá, meu nome é Ulisses Guerra, sou jornalista, professor e fundador desse canal no YouTube que se chama Meu Filho na Escola, que é um canal que tem como objetivo a gente discutir, a gente refletir sobre a educação pública no país. O nosso tema de hoje vai ser voltado para a metodologia de ensino, recursos didáticos, mais especificamente para o dia a dia em sala de aula. Então, em primeiro lugar, sou professor, me apresentando, sou professor da Rede Municipal de Ensino de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Estou caminhando para 10 anos de experiência em sala de aula. Sou ainda, em relação aos outros professores, sou um professor ainda novo, praticamente novo. Mas desde que eu terminei o curso, que fui para a sala de aula, eu sempre que realizo uma coisa, eu me dou assim como se fosse de corpo e alma, eu vou tentando fazer o melhor. E tenho dizer a vocês que durante essa minha jornada tenho encontrado bastante dificuldade. Pesquiso bastante, utilizo todo o meu tempo disponível para fora da sala de aula, em volta para tentar melhorar a aprendizagem, para melhorar o relacionamento em sala de aula, a questão do domínio de sala de aula, mas não tem sido fácil. E vocês vão ver aqui, já vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia como é que eu trabalho, que seria digamos assim, em anos anteriores, em épocas diferentes, teria tudo para ser uma aula, seria recursos, aulas excelentes. Mas eu digo a vocês que tenho bastante dificuldade. É muito difícil, apesar de todo esse recurso, toda essa metodologia, todo esse aparato que eu me preparo para dentro da sala de aula, mesmo assim, ao chegar lá, não é fácil, encontro dificuldade. Por quê? Porque, como eu venho dizendo, na escola pública existe um segmento de alunos que vem ele tem uma dificuldade muito grande de se adequação a uma sala de aula, a um ambiente escolar. Mas isso aí vai ser assunto para outros vídeos. Você pode visitar aqui no meu canal, que você vai ver diversos vídeos. Eu vou fazer uma rápida apresentação de uma parte de como é minha aula, que é mais voltada. Eu tento sempre trabalhar fazendo uma ponte entre o conteúdo do ensino religioso, que é o fenômeno religioso, e alguma coisa que os professores estão trabalhando em sala de aula, e também que aquele assunto tento dar uma contextualização local, tentando trazer para ambientes que estão mais próximos dele. Basta lembrar que, por exemplo, um exemplo bem prático que eu diria aqui para vocês, é que, como eu trabalho numa escola que fica próximo a uma praia, então as manifestações culturais religiosas que acontecem anualmente nessa redondeza, eu tento fazer uma ponte entre o fenômeno religioso e essas manifestações vivenciais da criança e do adolescente, já que eu trabalho com criança e com adolescente. Então, um dos recursos que eu também é bastante conhecido é o caso do bingo de ensino religioso. Ou seja, é um bingo normal, só que o que acontece, eu tento criar uma ponte, trocar os números, ao invés de números, são símbolos religiosos, como por exemplo, cada aluno recebe uma cartelinha assim. Se forem 25 alunos, eu distribuo 25 cartelinhas dessa. Você vai observar que as cartelas são todas preenchidas com as fotos. Cada foto dessa é algum conteúdo que eu venho trabalhando em sala de aula durante do 1º ao 9º ano. Então aqui, como por exemplo, eu chamo aqui a cruz, o símbolo do cristianismo. Eu posso pegar uma pombinha dessa, que é a da paz, e lá ele vai marcando na cartela disso. Em outra aula, em outro vídeo, eu poderei trazer mais detalhes sobre isso. Outro recurso que eu utilizo também em sala de aula chama-se o bingo. Aliás, o dominó. Eu faço tem uns 25 dominóis, em que distribuem, que eles é um dominó normal, só que ele é todo recheado com os símbolos religiosos. Esses daqui são símbolos mais gerais, mais globais, como por exemplo o taoísmo, o shintoísmo, o islamismo, que é uma forma da criança ir aos poucos se aproximando dos símbolos, e quando a gente vai falar em sala de aula, facilita mais, ajuda
facilita o entendimento daquele e a fixação no cérebro daquele conteúdo que a gente está trabalhando naquele dia. Outro recurso também que eu uso é o joguinho de memória, onde tem 30 pares de símbolos religiosos diferentes, em que eles vão, aqui um par é o islamismo, mas poderia ser aí você vai distribuir, outra vez eu vou mostrar direitinho. Aqui são alguns, deixa eu ver aqui, é Moisés e Allan Kardec. Então esse jogo de memória é todo repleto de personagens personagens que fizeram parte da cultura religiosa em diversas partes do mundo. Deixa eu ver aqui outra atividade. Sim, eu também trabalho muito com uma outra, agora voltando a me lembrar aqui de um outro joguinho, depois eu mostro aqui, são diversos jogos, aqui eu vou mostrar somente 4. Em outro vídeo, para não ficar muito longo, eu vou mostrar outros jogos que eu uso. Esses jogos, isso é interessante vocês observar, que vocês podem aí abaixo comentar o que acharam, o que eu poderia até melhorar. Isso vai ser bom para mim e bom também para você, principalmente que é professor, que vai poder ajudar, até inclusive melhorar esses jogos. Outro ponto, aqui é a dama. Eles confeccionam em sala de aula, eu trago isso já impresso em casa, na realidade eu trago isso impresso em casa, ou então eles vão pintar, fazer uma cartelazinha dessa, e só que cada cartela tem uma simbologia diferente, no caso todo recheado de símbolos religiosos, para aquela coisa, mas para eles vivenciando esses símbolos. Mostrei aqui, eu não sei se tem dos joguinhos que eu faço, esses 4 jogos. Eu tenho mais outros jogos, mas em outra oportunidade eu mostro para você. Outra coisa, eu tento também ao máximo trabalhar com ilustração. E essas ilustrações é um exemplo aqui de contextualização. Eu tento pegar um assunto que o professor está trabalhando em sala de aula. Mais recentemente nós tivemos o dia 7 de setembro e tento dar ao máximo de ludicidade, tentar inserir isso, lembrar, eu falei sobre o desfile, aqui eu vou, como eu disse a você, eu vou pegar algumas aulas dessas e mostrar direitinho como é que eu trabalho esse conteúdo, sempre finalizando com um desenho, que nós chamamos de desenho, em que eu falei para eles que era o retorno de Cebolinha a um suposto riacho de Ipiranga no dia 7 de setembro, que foi o dia da independência do Brasil, onde eles iam receber esse Cebolinha, cobrir, e depois eles iriam criar essa imagem aí que representava o retorno de Cebolinha ao riacho do Ipiranga em Minas Gerais. Nós temos aqui, como eu falei, eu trabalho muito, ao máximo mesmo, com imagens, para que eles, e sempre contextualizando. Aqui eu me lembro aqui, eu trouxe aqui, nessa imagem aqui eu trouxe as várias deusas mães voltadas para a água em diferentes estados brasileiros. Isso aqui eu trabalho no 4º ano, que a gente trabalha a questão do sincretismo religioso. Tem aqui essa outra imagem aqui, essa não sei se você dá para ver direitinho, mas isso aqui é o seguinte, a Natal é uma cidade litorânea. Aqui perto do Potengi antigamente morava bastante, aldeia indígena, e nós trabalhamos aqui, eu trabalhei o coco, que é um alimento referencial não só para os nativos, mas até na atualidade, em vista que a própria Ribinha, a sua iguaria chefe, representação conhecida mundialmente, é a ginga com tapioca, que é feita à base de peixinhos e goma com coco. Então, aqui nós temos aqui uma aldeia indígena que foi retirada de um site. Então, é sempre também, sim, deixa eu baixar aqui, caiu aqui um pouco, mas olha, também eu trabalho muito cruzadinhas, deixa eu ver se vai ver aqui, eu confecciono cruzadinhas, caça-palavras, crio muito caça-palavras, loterias, loteria como fosse uma loteria esportiva, só que com símbolos e personagens religiosos, os populares caça-palavras que eu faço todo no PowerPoint, então no CorelDRAW, e vou montando esses jogos, esses recursos didáticos,
no sentido de que eu tente ao máximo, para que tente a aula se tornar ao máximo prazerosa. Lembrando que isso requer bastante trabalho, principalmente no ensino religioso, que nós não temos material na internet, o material é muito escasso, e você tem que fazer o quê? Nós não temos material, nós não temos livro em sala de aula, nós não temos material nem na internet, nem na biblioteca. Isso tem que ser todo feito com a gente. Só para lembrar que esse bingo, o bingo religioso, eu passei 3 dias para tentar, 3 dias trabalhando, inclusive às vezes até 2 horas da madrugada, peguei no final de semana, tentando montar o máximo, porque uma coisa interessante do bingo é que você para que o bingo não acabasse logo, não batesse logo, e evitasse que várias crianças batessem ao mesmo tempo, é obrigado eu ter que cada cartela seja um pouco diferente uma outra, de maneira que elas sejam parecidas e ao mesmo tempo diferentes, e que ela sustente ao máximo até o final da aula. Então, geralmente, esse bingo, eu inicio, faço a chamada, e eu consigo prender as crianças até o final da aula, que quando está para terminar, que eles batem e já está no horário de terminar a aula. Lembrando que apesar dessa gama, essa quantidade enorme de recursos, mais uma vez lembrando, muitas vezes em alguma sala de aula a gente não consegue realizar esse trabalho. Em algumas salas a gente consegue, outras não. Até mesmo esse bingo, o próprio bingo, que é bastante, seria o carro-chefe dessas brincadeiras, ela é bastante empolgante, ainda tem aquelas crianças, ou então adolescentes, que simplesmente entram na sala de aula com o intuito realmente de tumultuar, de criar problema na sala de aula. Às vezes uns não querem jogar, outros ficam na hora que está realizando o jogo, ele fica batendo, fazendo barulho, ou seja, cria sempre um motivo para tentar tumultuar a aula. E eu digo a vocês, não é uma grande maioria dos alunos, é uma pequena quantidade, geralmente é 3, 4, 5 alunos, 6, talvez no máximo, numa turma mais problemática, chegue a 10 talvez, mas é porque quando você tem 3 ou 4 pessoas dentro de um ambiente criando algum problema, fica difícil de trabalhar. Então, gente, era esse o nosso assunto. Caso você tenha gostado, dê um joinha. Caso queira comentar aqui embaixo, isso vai ajudar demais a minha e as outras pessoas que chegarem até o nosso site, o nosso canal, que é o canal que tem como objetivo discutir a questão da educação, a gente aprender mais, repassar meus conhecimentos e também aprender com vocês. E caso vocês queiram compartilhar, melhor ainda, que esse vídeo chegará até outras pessoas, até outros colegas, não só pais de aluno, não só professores, mas também pais de aluno, toda pessoa, todo cidadão que esteja preocupado, esteja com esse desejo de melhorar a educação no país, que é tão importante para um crescimento de um país. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.